Você se considera uma mulher que tem edificado a sua casa ou você se considera uma mulher que não está edificando, que está destruindo o seu lar? Hoje nós vamos falar um pouco sobre sabedoria. Sabedoria da mulher que edifica. Prazer, meu nome é Thaís Alcanfor e aqui é o meu canal Meu Diário de Amadurecimento. Aqui nós falamos sobre fé, amadurecimento, crescimento, rotina e eu te convido a ficar até o final desse vídeo para você tirar essa dúvida. Você tem construído o seu lar ou tem destruído? Bom, hoje eu quero ler com vocês em 1 Samuel 25, a partir do versículo 27. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Queridas, aqui esse versículo nós estamos falando sobre Abigail. Isso mesmo, Abigail, a esposa de Nabal. Se você não conhece essa história, eu te convido a ler depois na sua casa, 1 Samuel, a partir do capítulo 25. Você pode acompanhar na sua casa depois. Abigail, ela era esposa de Nabal. Nabal, a Bíblia fala que era um homem arrogante e mau. Ele era totalmente sem sabedoria, grosseiro e não ligava para ninguém. Ele era um homem muito rico e ele estava tosqueando as suas ovelhas em um campo. E Davi e os seus companheiros estavam próximo ali dos rapazes de Nabal e não permitiram que eles fossem assaltados, roubados. Enfim, eles cuidaram do pessoal de Nabal. E Davi mandou os seus homens até Nabal pedir comida, alimento, água, porque eles estavam passando por momentos de dificuldade. Chegando lá, Nabal, além dele responder mal a Davi, disse que nem conhecia ele. Ele disse no capítulo 25, verso 9: Os rapazes transmitiram a mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram a resposta. E ele disse: Nabal, olha, quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Eu devo pegar meu pão, a minha água e carne dos meus animais para meus tosqueadores entregar um bando que nem sei de onde vem? Olha só como Nabal ele foi rude, como ele foi estúpido com Davi, e Davi lhe prestou favor, cuidou dos seus homens enquanto estavam no campo tosqueando as ovelhas. Davi, ele ficou simplesmente furioso. A resposta de Davi: peguem as suas espadas. E pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto ficaram para guardar a bagagem. E Davi mandou mensageiros para os empregados de Nabal, dizendo que ia matar todo mundo, não ia sobrar ninguém. Ia matar os homens, mulheres, todo mundo ia morrer por conta da falta de sabedoria de Nabal. E só que Nabal, ele tinha uma esposa, e essa esposa com certeza era uma mulher muito sábia. Ela era tão sábia que ela era conhecida dos empregados do seu esposo. E eles não foram até Nabal falar isso, eles foram até Abigail. E chegaram nela e contaram tudo o que havia acontecido e o que Davi tinha falado, que ia matar todo mundo. Ou seja, todo mundo ia pagar o preço por conta do erro de uma pessoa que não tinha sabedoria. Nabal tinha uma esposa chamada Abigail. E essa Abigail, ela era uma mulher muito sábia. Ela era tão sábia que ela era conhecida dos seus empregados. E quando os empregados ficaram sabendo que ia haver uma grande matança, que todo mundo ia pagar pelo erro do seu senhor, eles não falaram a Nabal. Eles falaram para Abigail. E quando eles contaram isso para ela, ela imediatamente preparou comida, vinho, pães e mandou ir à frente deles. E ela falou: olha, ninguém vai comentar isso com Nabal. Quando ela chegou até Davi, ela
eles já tinham, né, já tinha chegado até eles a comida, o vinho, a água, os pães, e ela prostrou-se o seu rosto em chão, curvou-se diante de Davi e disse para ele que a culpa era toda dela, porque ela não sabia do bem que Davi tinha feito para os seus empregados. E ela falou para Davi assim: Davi, Nabal, ele é um homem sensato, ele não liga para o que ele está falando, ele não sabe nem o que ele diz. E Davi, ele deu ouvido para a sabedoria, para as palavras de Abigail. E aquela matança que ia ocorrer naquele dia foi livrada por uma mulher. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre sabedoria que constrói. Como você tem usado as suas palavras na sua casa? Como você tem usado as palavras para construir ou você tem sido uma insensata como Nabal? Eu fiz algumas anotações e eu vou compartilhar com vocês. Ela foi além das paredes do lar. Muitas mulheres hoje, elas se encontram em situações de conflitos dentro dos seus lares. Podem ser tensões no casamento, dificuldades financeiras, filhos nas drogas, que mais? Crises em seus relacionamentos, não só com seus esposos, mas com famílias, amigos, no trabalho. Eu anotei aqui. Em tempos de crise, momentos de tensão, a tentação de agir impulsivamente pode ser grande. Vocês conseguem compreender se Abigail não tivesse agido rápido? Ela não foi impulsiva, ela foi rápida, mas ela usou a sua sabedoria, ela não usou a sua impulsividade. Se ela fosse uma mulher impulsiva, o que ela poderia ter feito? Nada. Ela ia brigar com Nabal em vez de tentar resolver a situação que ele havia criado. A mulher sábia que edifica, ela não age pela emoção. Nós precisamos aprender a não agir pela emoção, mas usar a racionalidade. Nós devemos buscar em Deus discernimento espiritual. Você já sabe o que é discernimento? Discernimento é algo que Deus nos dá para nós percebermos as situações que estão ocorrendo dentro do nosso lar. E através do discernimento, nós conseguimos agir corretamente. Nós conseguimos identificar aquilo que é espiritual daquilo que não é espiritual. Então, o discernimento espiritual é algo que somente Deus pode nos dar. A sabedoria divina não é algo natural. Você pode sim ser uma mulher inteligente, que tenha boa desenvoltura, que tenha muitas habilidades dentro da sua casa, porém a sabedoria espiritual você deve pedir a Deus. E em Tiago disse que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá a todos deliberadamente. O que quer dizer? Ele dá sem medidas. Então, se você é uma mulher que está sentindo que você precisa ter sabedoria, peça ao Senhor que ele, com certeza, ele vai te conceder. Outra ação que Abigail teve, ela teve controle das suas palavras. A língua, ela pode ser um instrumento de bênção ou de maldição dentro do nosso lar, de destruição. Como você tem usado a sua língua? Você tem usado para edificar a sua casa ou você tem usado somente para destruição? Como você tem lidado com o seu esposo? Será que você é aquela mulher que só reclama de tudo ou você tem sido uma mulher compreensiva, que tem usado as palavras nos momentos certos? Outra característica de Abigail era a humildade. Ela era com certeza uma mulher humilde. Porque se fosse uma mulher orgulhosa, ela jamais tinha se prostrado diante de Davi e reconhecido não, tomado a culpa do seu esposo para si. Ela se curvou diante de Davi, pediu perdão para ele e disse que a culpa era dela, que não tinha se atentado ao que estava ocorrendo. Então, a humildade, ela reconhece aquilo que precisa ser reconhecido. Por exemplo, reconhecer que a paz vale muito mais que o orgulho. Você prefere ter razão ou você prefere ter a paz? Tem muitos homens que eles são rudes, orgulhosos, são difíceis de lidar mesmo.
Porém, eu acredito que a mulher sábia, ela aprende a lidar com o seu marido e ela consegue moldar o seu esposo através da sua humildade. Não é que o seu marido vai pisar em cima de você. Isso não. Não permita isso. Eu não estou fazendo apologia aos maus tratos. Porém, você precisa ter humildade e sabedoria para lidar com ele. Outra característica de Abigail é a proatividade. Ela agiu sem ninguém falar nada. Ela viu a necessidade e fez. Ela tomou a iniciativa que promoveu a reconciliação, que promoveu o livramento para a sua casa, para os seus empregados e até para ela mesma, que ela também não ia escapar, ela ia morrer junto com todo mundo. Será que nós estamos tendo proatividade dentro do nosso lar? A proatividade que eu falo não é a proatividade de fazer comida, lavar, passar, ajudar nas finanças, não é isso. Eu tô falando de proatividade em ação. Quando você vê algo indo por um caminho contrário à palavra de Deus ou algum problema que está destruindo algo dentro da sua casa, você está sendo proativa no sentido, você está tomando as rédeas, a oração, você está orando pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua casa? Você tem pedido ao Senhor sabedoria para lidar com todas as situações? Nos dias de hoje, nós sabemos que ser mulher é muito complicado, porque nós somos mães, somos esposas, somos filhas, amigas, somos trabalhadoras, donas de casa. As cristãs, as mulheres que eu estou falando, talvez muitas são cristãs, têm trabalhos na igreja, então nós somos multitarefas, nós não fazemos só uma coisa, nós fazemos muitas coisas. Nós somos multitarefas e às vezes nós não conseguimos enxergar as coisas da maneira que devem ser enxergadas, as necessidades dentro do nosso lar. Ó, ser uma mulher que edifica não significa ser uma mulher perfeita ou sem conflito. Você ser uma mulher que edifica a sua casa, que edifica a sua família, a sua vida, o lugar onde você está inserida, não significa que você não tenha defeitos ou que você nunca vai sofrer nenhum conflito, mas significa que você tem firmeza para escolher o caminho da sabedoria. E onde você encontra essa sabedoria? Eu vou te mostrar. Aqui. Esse aqui é o manual da sabedoria, tanto para a mulher quanto para o homem, para todas as ações da nossa vida. A sabedoria, ela está na palavra de Deus. Devemos pensar muito antes de agir. Deus, ele nos convida a ser como essa mulher, Abigail, a ser uma mulher humilde, proativa, que tem sabedoria. Que mais? Que mesmo diante dos cenários de morte, Abigail, ela tomou uma ação, ela agiu em vez de esperar a morte chegar na sua casa. Então, hoje, Deus ele está te convidando a ser uma Abigail para sua casa. E eu quero falar com vocês agora algumas aplicações práticas para nós sermos como Abigail. Orar antes de agir, antes de você tomar qualquer decisão, mesmo que seja muito importante ou que não seja de tamanha importância. Ore, peça ao Senhor sabedoria, peça para o Senhor te dar discernimento, te dar graça, te dar as palavras certas se você for ter que conversar com alguém. Então, antes de qualquer coisa, ore, que a oração não seja o seu último recurso, mas que seja sempre o primeiro recurso. Outra aplicação prática: cultive palavras mansas no seu vocabulário. Evite palavras ásperas, evite palavras que afrontem, palavras que acusem. Adote no seu vocabulário palavras de mansidão. Evite gritos dentro da sua casa. Adote conversas, adote diálogo dentro do seu lar. E é difícil, parece impossível, mas tudo que você repete várias vezes acaba se tornando um hábito. Então, imagine se Abigail ela fosse uma mulher que usasse palavras ásperas, chegasse diante de Davi com aspereza, mas não, ela
foi com palavras de mansidão, de humildade. E isso fez toda a diferença. Ela salvou a sua vida e de toda a sua casa. Outra aplicação prática para nossas vidas é seja exemplo de equilíbrio. Como? Seja uma mulher equilibrada. Não seja uma mulher rude demais. Não seja uma mulher passiva demais. O que é passiva demais? É que tudo tudo recebe, não age, não toma, não tem proatividade para agir. Rude demais, tudo é a ferro e fogo. Então, tenha equilíbrio. Seja uma mulher equilibrada nas suas emoções, seja uma mulher equilibrada em suas palavras, nos tratos. Então, Abigail, ela era uma mulher equilibrada. E para terminar, busque ser ponte de paz. Como assim ser ponte de paz? Um mundo onde as pessoas vivem se atacando até dentro das suas casas. Seja paz, seja uma ponte que ligue as pessoas, não que separa. Seja aquela mãe que consegue levar seus filhos a amar o pai. Seja aquela mãe que una os seus filhos, que façam com que eles se amem acima de tudo. Seja aquela mãe, aquela mulher que une as amigas, que é difícil. Seja ponte de paz. Onde tiver um conflito, que a sua presença venha trazer paz. Que o Espírito Santo esteja dentro de você, para que onde estiver algum conflito, seja dentro do seu lar com seus filhos, seja com seu esposo, onde você estiver, que você seja aquele ponto de paz. Em vez de você separar pessoas, que você una pessoas. E Abigail, ela nos ensinou algo muito importante. Ela nos ensinou a ter equilíbrio, sabedoria e proatividade. Então, hoje, busque ser uma mulher sábia, equilibrada e proativa como Abigail. Não permita que o desequilíbrio, que a falta de sabedoria destrua o seu lar. Abigail, ela já estava com a sentença. Davi iria matar a todos, inclusive ela mesma. Porém, ela decidiu agir. Ela se levantou e tomou uma postura de mulher sábia e salvou toda a sua família, inclusive a vida do seu esposo. Ela agiu, ela não ficou esperando tudo desmoronar, ela não esperou a tragédia chegar. Ela se levantou e tomou uma posição. Que hoje você seja essa mulher, essa Abigail para sua casa. Já ia me esquecendo. Posso orar com você? Senhor, eu te agradeço pela vida dessa mulher que assistiu esse vídeo até o final, meu Pai. Visita, Senhor, a sua família, o seu lar. Que o Senhor venha fazer com que ela seja uma Abigail nesse mundo, dentro da sua casa, que onde houver um decreto de destruição, de morte, o Senhor venha usá-la para trazer vida e livramento para sua casa. Abençoa os seus passos, meu Deus, onde ela pisar, a planta de seus pés, que seja abençoado, que o Senhor dê sabedoria para ela saber lidar com todas as situações. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço e te agradeço nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a compartilhar com alguma amiga e comentar aqui embaixo qual área da sua vida que você precisa amadurecer. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.